torciam, dessa frase só se extrai isso, eles torciam para que um presidente, no caso Bolsonaro, eles torciam para que um presidente fosse fascista, para que eles pudessem eleger um fascista presidente, que no caso é o Lula. Quando a gente vê uma jornalista que leva um soco, quando a gente vê essa insistência em se sentar com... Ele não é só um ditador, ele é o pacote completo. Nós podemos ter ditadores que não patrocinam sistematicamente o estupro, por exemplo. Mas ele sim, ele estupra jornalistas. Na frente dos maridos, dos pais, dos filhos. Ele tortura com choque elétrico, afogamento, saco plástico, assassina, faz sumir. E agora a gente vê uma coisa que qualquer um já sabia. Perdoar é cristão. Perdoar é uma virtude cristã. Então eu nunca tiro a opção do perdão do meu cardápio de mudanças de opinião. Mas você perdoa e fica perdoado. Isso não quer dizer que tudo que a pessoa virá a fazer de errado na sequência será passível de perdão de novo, ou que aquele que perdoou perdoará novamente. As pessoas podem se enganar. Mas chegou a um ponto do segundo turno das eleições presidenciais que Lula já não conseguia mais enganar. Que Lula, ele anunciava a sua vingança. Que Lula anunciava que ia arrebentar com a economia do país. Quando toda a imprensa pedia, quando todo o mercado que havia depositado seu voto de confiança e a sua palavra de propaganda nele, pedia um plano econômico que ele se negava a dar. No segundo turno das eleições, Lula deixou claro que você que me perdoou, me perdoe, mas agora é a hora da minha vingança. Então houve um momento que eu posso até imaginar um perdão. Agora, o que eu não posso admitir aqui, por mais que não se goste do estilo do Bolsonaro de discursar ou de interagir com a imprensa ou com os seus opositores, o que não se pode inferir que ele era um fascista, porque não era. 4 anos do seu governo, toda a imprensa e todo mundo, todo blogueiro, todo tuiteiro, toda a rede social, pôde dizer aquilo que bem entendesse do Jair Bolsonaro. E diziam as piores coisas. Nunca ninguém foi preso, nunca nenhum jornalista levou um soco no peito, nunca ninguém foi banido por falar mal do Bolsonaro nas redes sociais, muito pelo contrário, até se ganhou muito dinheiro com isso. Nunca ninguém foi posto para fora do país por elogiar ou por criticar o Jair Bolsonaro, por falar o absurdo que seja do presidente. E mesmo assim, olhando para uma pessoa com discursos rudes, rústicos, toscos, que colocou bons ministros para fazer um bom trabalho na área da economia e da infraestrutura, e deixava que falavam mal dele, ele respondia com baixaria, ouvia baixaria, todo mundo falava baixaria, mas não se pode dizer que ele é um fascista cala, um fascista silencia, um fascista usa de violência física. Bolsonaro não pode ser fascista. Mas essa imprensa e esses políticos desses partidos que passaram 14 anos esses partidos passaram falando mal de Lula, falando mal do PT, 1.110 dias quase. De Lula a Dilma tivemos 1.110 dias que esses políticos do PSDB, que quase toda a imprensa, não teve um único dia desses 1.110 que Lula ou o PT tivesse feito uma coisa boa e do dia para a noite ele se tornou a salvação da democracia e uma pessoa que falava bobagem, mas ouvia muita bobagem, deixava todo mundo falar o que quisesse. Nunca prendeu ninguém, nunca deu um soco em ninguém. Eles torciam para que ele fosse um fascista. E até hoje dizem, ele é um fascista, ele é um genocida. Quanto a outra parte você não pode dizer nada, mas Bolsonaro você diz tudo. Agora, torcer para que um presidente seja um fascista, para poder eleger um fascista e esperar que ele fosse presidente, isso é demais.